O papel do líder nos conflitos, ele é vital. Por quê? Porque é o líder que vai fazer a mediação do que está acontecendo. E esse papel dele não é só um papel reativo. Ele tem que trabalhar, na maioria das vezes, como um papel proativo. Por exemplo, o líder ele tem que entender como é que a equipe dele trabalha e principalmente o que está acontecendo dentro da equipe. Então, eu tenho a equipe trabalhando, uma série de indivíduos aqui, e o líder ele tem que conhecer essa turma e, mais do que conhecer, ele tem que fazer parte dessa equipe e tem que estar muito próximo a eles. A pergunta que você pode fazer para mim é: Marcela, como é que ele pode estar próximo a essa equipe do jeito que você falou? Eu tenho várias maneiras de se fazer essa aproximação. Eu posso fazer isso no dia a dia, com os trabalhos e as atividades que precisam ser feitas durante reunião, mas tem outros eventos também que são muito importantes para essa atividade. Quer ver um exemplo? Sair para almoçar com a turma, sair para tomar um café fora. Essas atividades onde o grupo se reúne com o líder são estratégicas e são muito importantes para o líder, muitas vezes, captar sinais que normalmente se externaliza quando o conflito já existe. Teve um caso que aconteceu há bastante tempo. Nós tínhamos uma funcionária e nós começamos a observar que essa funcionária estava mudando um pouco o comportamento natural que ela tinha. Ela trabalhava já há 5 anos com a gente e nessas saídas que nós tivemos para ir almoçar, esse tipo de coisa, nós acabamos descobrindo que o motivo dela estar daquele jeito, tão sensível, tão estressada, era problema de saúde na família. E quando se sabe esse tipo de informação antes, o líder pode tomar ações para ajudar não só a equipe, mas essa pessoa também. No caso dessa funcionária, nós antecipamos 2 semanas de férias para ela equalizar as coisas, e quando ela retornou já estava muito diferente. Isso é bom só para ela e para a família? Claro que não. É bom para todo mundo, inclusive para a empresa. E o líder tem uma palavra aqui que é calma. Ele tem que ter essa calma. Por quê? Porque a calma, ela desarma. Quando tem 2 pessoas em ponto de discussão, a calma do líder vai fazer com que a temperatura baixe. Nós estamos falando aqui em casos em que não se virou a chave. O que é virar a chave? É eu já ter um problema, um conflito que passou do limite. Marcelo, que limite é esse? Por exemplo, agressão. Se o conflito envolveu agressão, a conversa é outra. A conversa do líder é com o RH primeiro, para depois tomar as medidas corretivas necessárias. Um outro exemplo também é furto. Furto pode gerar conflitos. Como é que eu trato isso? O líder vai ter que falar com o RH, vai ter que envolver uma série de pessoas, inclusive o jurídico, polícia e daí por diante. Nós estamos falando aqui em tratar conflitos que não romperam esse limite que eu acabei de passar para você. Então o líder tem que ter calma, ele tem que analisar o posicionamento, melhor dizendo, o comportamento de cada indivíduo. Por quê? Porque o que interessa é saber qual o comportamento que foi desviado, qual é a atitude que fez com que houvesse o desvio. E aqui tem algo muito importante, que é não tomar partido. O líder não pode tomar partido. Ele tem que entender o que aconteceu. Primeiro, ele tem que se preparar para falar com as pessoas envolvidas no conflito. Ele tem que ter essa preparação, colher dados e ver como é que ele vai abordar. E quando ele estiver conversando, ele tem que analisar cada argumento, qual é o comportamento que foi desviado, mas nunca tomar partido. O foco dele não são as pessoas quando ele está tratando o conflito, e sim o comportamento que houve, ou seja, o comportamento errado ou desvio de comportamento.
Um aspecto interessante aqui é ouvir atentamente o que os colaboradores envolvidos no conflito estão falando. Isso dá uma valorização e fazer isso não é muito simples, a gente já discutiu isso em outros momentos. Você parar e escutar não é algo tão fácil assim, principalmente quando você está lidando com conflitos envolvendo duas ou mais pessoas. Então, nesse momento, enquanto um colaborador estiver falando, o líder fica calado, escutando e anotando o que for necessário. Um aspecto interessante é a questão de dar alternativas. O que é isso? Quando você está resolvendo um conflito, imagina que você é um líder, ou mesmo não sendo um líder, você tem que resolver um conflito que existe entre duas pessoas. A melhor forma de você pensar é, se esse conflito não rompeu o limite que o Marcelo falou no slide anterior, eu vou trabalhar para ter alternativas de solução. Por que isso? Porque quando eu tenho pessoas entrando numa discussão com o líder, já há uma pressão enorme. Às vezes você pode pensar assim, a pessoa que está criando confusão, quer criar confusão. Eu posso te assegurar que quando há conflito, as pessoas envolvidas estão extremamente fragilizadas na maioria dos casos. E você imagina então, essas pessoas vão entrar numa reunião com o chefe delas, seja ele quem for, vão discutir o ocorrido. Qual o nível de pressão que vai existir nesse momento? O nível de pressão é enorme aqui, em cima de todos os envolvidos. Por quê? Porque ninguém quer estar ali. Se a pressão está muito grande, o líder ou a pessoa que estiver fazendo a intermediação, ela tem que suavizar. O que é suavizar? Suavizar é encontrar com os participantes alternativas para se resolver o problema. Quando você passa alternativas para as pessoas de solução do que está acontecendo, isso diminui mais muito essa pressão que a gente acabou de falar aqui. Esses sentimentos que estão aqui. Por quê? Porque tem a luz no final do túnel. E isso é muito diferente de eu falar para você que isso é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, agora eu estou falando com o líder. Se fosse fácil, eu vou falar a frase que eu sempre falo, mas ela é interessante. Contratava só estagiário para resolver tudo. Não precisava engenheiro, gerente, nada. E você toma cuidado hoje com o seu estagiário, que amanhã ele pode ser o seu CEO, o seu presidente. Eu já vi isso acontecer 3 vezes. Então, trata bem o seu estagiário aí. Outro aspecto importante, além de dar alternativas e construir alternativas com as pessoas envolvidas, é citar a questão do ambiente de trabalho. Todo mundo quer ou deseja ou gosta de trabalhar num bom ambiente de trabalho, onde todos estão motivados, onde todos querem chegar para trabalhar, gostam de entregar as atividades, gostam de ajudar o pessoal da equipe e os outros empregados da empresa. Enfim, ambiente de trabalho só tem motivação e pode e deve ser usado nessas condições para reforçar que há um caminho, uma luz no final do túnel para equalizar esse conflito ocorrido. O líder precisa ter também bom senso, e o bom senso, muitas vezes, quando você está dentro de uma panela de pressão, ele deixa a desejar. Então o líder, você que é líder, ou você que está fazendo a mediação de um conflito, respira 4 ou 5 vezes antes de entrar para fazer essa mediação. Por quê? Porque o importante para nós é criar algo mais suave do que a situação que o momento está mostrando. É interessante também que em muitas discussões sobre conflito, muitas vezes a gente tem surpresas. Às vezes, quem está envolvido no conflito acaba reconhecendo que passou dos limites. E muitas vezes os dois lados fazem isso.
Os dois lados reconhecem que realmente passaram do ponto e reconhecem o que aconteceu e muitas vezes se acertam ali na hora. Falando para o líder, é imprescindível que o líder conheça a sua equipe. Ele precisa saber quem é que está trabalhando com ele, quais são as pessoas que estão trabalhando com ele no dia a dia. E isso tem uma série de vantagens. E essas vantagens, elas partem do princípio que todas as pessoas são diferentes. Marcelo, você está falando que o modo que o gerente, que é essa figura que eu estou mostrando aqui para você, do modo que ele vai falar com essa pessoa aqui, que ele vai se relacionar com essa pessoa da equipe, é diferente, por exemplo, do modo que ele vai se relacionar com essa outra pessoa aqui? Claro. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Cada pessoa é um universo paralelo à parte. Cada pessoa reage de um jeito. O que é bom para você não necessariamente é bom para mim. Uma frase ou uma colocação que um líder faça, muitas vezes pode criar um problema tão grande para você e para outra pessoa pode não ser tão problemático assim. Nesse cenário, o líder precisa entender como cada integrante da equipe dele funciona. Para calibrar o quê? Para calibrar como fala, quando fala, por que fala. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de fazer ou recebem informações de uma forma diferente. Tem gente que você pode falar, por exemplo, se a gente pegar aqui, eu posso pegar um funcionário que o líder conversa com ele na hora do almoço, almoçando com ele. Tem outro funcionário que não, ele não gosta de conversa sobre trabalho na hora da refeição. Tem outro funcionário aqui que ele já gosta de algo mais formal, que chame ele na sala, que passe para ele o porquê, quando, como, enfim. Cada pessoa tem uma forma de reagir e o líder, é papel do líder conhecer a melhor forma de se comunicar e tratar cada um deles. Comunicação pode penalizar muito uma empresa, pode penalizar um CEO, presidente, diretor, gerente, supervisor, operador, fornecedores. Marcelo, você botou todo mundo aí nesse negócio? É isso mesmo. A comunicação ela é crítica. E a comunicação, como é que ela funciona ou como ela deveria funcionar dentro de uma empresa? Eu tenho aqui o CEO da companhia ou o presidente da companhia e quando ele precisa fazer uma comunicação, ela é estruturada e essa informação ela vai descendo em todos os níveis da empresa com a estruturação que foi desenhada na hora, planejada, da maneira planejada e por quem foi indicado para fazer essa informação. Então é tudo amarrado igual um saco de caranguejo. Nada é por acaso em empresas que têm uma comunicação estruturada. E quando a gente olha para o líder é essencial ter essa comunicação estruturada dentro da área dele. O que é comunicação estruturada, Marcelo? É informar para a equipe novidades da empresa, objetivos da empresa, metas da empresa, performance da empresa e muito mais do que isso. Não é só uma via de uma mão, tem que ser uma via de duas mãos. Se eu tenho no momento a comunicação descendo para cá, eu tenho também informações que devem subir. Por exemplo, dúvidas de funcionários. O líder precisa ter claramente isso na cabeça dele, que ele vai passar uma série de informações no momento certo, da maneira certa, e ele vai colher também uma série de informações que, se for o caso, ele tem que passar para cima, para a organização saber. Por exemplo, demanda de empregados. Quando a gente fala aqui em padronização de comunicação, isso é dever do líder fazer. Dá um exemplo aí, Marcelo. Por exemplo, reunião de equipe uma vez por semana. Mas tem que ser algo estruturado. O que é algo estruturado? Tem que ter começo, meio e fim. E eu tenho que ter direitinho quais são os itens que vão ser abordados nessa reunião semanal.
e um conselho para quem está me ouvindo. Reunião tem início, meio e fim, tem itens e tem tempo para cada um desses itens que vão ser discutidos aqui. Senão, não vira mais do que reunião, vira um simpósio. Ainda falando do líder em conflitos, ele tem que ser eficiente. Eficiente é agir no momento certo, da maneira certa. E lembrando que a preocupação tem que ser com... Até vou escrever aqui para você não esquecer. Tem que ser com o comportamento que precisa ser trabalhado. E a grande pergunta que você pode fazer para mim é: Marcelo, eu imagino que todos os líderes que tem hoje já estejam preparados. Não, não estão preparados para fazer de modo eficiente esse trabalho, mas devem se preparar para isso. É por isso que a gente tem vários treinamentos nessa linha de gestão de conflitos para garantir que ele esteja o mais preparado possível. Então, para ser um líder eficiente na gestão de conflitos, vamos marcar aqui algumas palavras importantes. Saber como agir. O outro item é ter planejamento no que vai fazer. O que a gente está querendo falar aqui para você? Um líder ou uma pessoa que vai ver ou tratar de conflito não pode entrar para resolver isso de forma não estruturada. Marcelo, o que precisa saber então antes de entrar para conversar com a turma? Primeiro, precisa saber o que aconteceu, quando aconteceu, precisa saber de antemão o que foi falado. Isso a gente consegue saber conversando com as pessoas. E depois, com essas informações, você entra para conversar com cada um dos envolvidos para escutar de cada um o que aconteceu. Marcelo, isso é feito separado? Eu tenho duas pessoas aqui, por exemplo. Eu tenho o João aqui e tenho a Maria aqui. Eu vou fazer uma conversa separadamente com cada um? Não, com os dois juntos. Um vai falar, depois o outro vai falar, e é papel do líder entender o que aconteceu e dar direito para eles falarem enquanto se ouve atentamente e se compreende o que está ocorrendo. Um outro item-chave aqui é não subestime as pessoas. Tem que se entender direitinho o que está acontecendo com a pessoa. Muitas vezes eu posso ter um problema, mas a causa raiz do problema pode ser muito mais profunda. E aí você vai falar assim para mim: Marcelo, mas a pessoa tem que se controlar. Às vezes não dá. Você pega um caso de doença na família, dependendo do tipo da doença, é devastador para a pessoa. E tem pessoas que querem continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido, mas internamente isso vai criando, vai subindo o nível de saturação da pessoa. E às vezes ela explode com uma outra pessoa que só foi a gota d'água de algo que já estava para estourar mesmo. Problemas fora da empresa podem causar consequências bem devastadoras. Esses problemas familiares, eles causam, o que ele está colocando aqui, de estado mental não comum. E nós falamos um pouquinho atrás, o que eu estou falando com isso? Eu estou falando que pode gerar uma depressão, pode gerar uma série de problemas, mas não só problemas pessoais, problemas dentro da própria empresa, pressão por resultado, também pode deflagrar uma série de doenças mentais que a gente já conversou um pouquinho. Então, qual é a mensagem para você quando você estiver nesse slide e olhar, não subestime. Significa que você tem que olhar além do que você está vendo. Veja essa pessoa aqui e tente olhar além, tente entender ou puxar dessa pessoa o que pode estar por detrás aí das cortinas que gerou esse comportamento. Outra sugestão é tentar não ser radical. Isso muitas vezes é difícil. Por quê? Porque líder, eu não sei se você não for, o dia que você se tornar um líder, você vai entender o que eu estou falando. O líder, ele vive numa panela de pressão. Qual a diferença entre
um líder de produção e um gerente de produção. É só o tamanho da panela, que a pressão aumenta. Para cada cargo que você vai subindo na empresa, a panela de pressão é maior e, consequentemente, mais desafio você vai ter. Nesse meio do caminho, a sugestão é: tente não radicalizar. Você está ali como líder para ser um intermediador. Intermediador, não me entenda mal não, hein? Porque às vezes você pode escutar isso e falar assim: não, é para eu ser mole. Não, não é isso. É para você ser justo. Para ser justo, você tem que entender o que aconteceu, tem que entender o seu negócio, tem que entender quem está envolvido, para depois buscar alternativas para a solução. Tem um item aqui que é a questão de vantagem. O que é levar vantagem? A partir do momento que você fala, imagina que você conversou com as duas pessoas envolvidas. Eu estou pegando as duas só para manter o exemplo aqui com você. Eu tenho duas pessoas que tiveram um conflito e depois que eu conversei, que a gente conversou, cada um colocou o seu lado e você chega para as duas e fala: ok, agora eu vou conversar com cada um, qual é a solução para esse problema na sua visão. Depois que a pessoa fala, você vê se compreendeu direitinho, passa para outra, fala: você tem alguma alternativa diferente do que foi passado? Você tem que fazer esse meio de campo até achar uma alternativa que você pode propor também, para que as pessoas tenham a sensação de que, e é o que você quer, de que o problema foi encarado, houve diálogo, não houve radicalização e todos se sentem confortáveis com o andamento da solução e principalmente com a solução final. Marcelo, o que você está retratando aí é que o líder ou a pessoa que está tentando resolver um conflito tem que ser um padre franciscano? Tem que ser sim. Padre franciscano pregando lá no deserto, tendo fé de que todo mundo está entendendo o que está acontecendo. O líder é para isso. O líder é para gestão de pessoas. E isso faz parte de uma boa gestão. Por que eu estou falando isso para você? Porque resposta atravessada pode ser algo muito perigoso numa empresa, mas muito perigoso numa empresa, que é o que ele está falando aqui. Olha só o que eu estou falando para você. Eu estou falando que o líder, vou colocar líder aqui, ele já é um ser que vive, você tem bastante imaginação, isso aqui é uma panela de pressão, tá? Tem que ter bastante imaginação. Ele já está aqui numa panela de pressão do dia a dia dele, na posição dele, enfrentando o que ele tem que enfrentar. E, mais do que isso, agora ele tem que resolver um conflito, que é algo a mais que estão colocando aqui. A chance, se ele não estiver bem preparado, dele soltar uma resposta curta e grossa a uma reação de alguém envolvida no conflito é muito grande. Então você, na hora que entrar para resolver qualquer coisa, tenha paciência e conte sempre até 10, que é a melhor forma de lidar nessas situações. Aqui é uma outra dica que nós damos. O líder, ele é não só o padre franciscano, mas ele é um engenheiro ou gerente de projetos também. Marcelo, o que tem a ver gerente de projeto com o conflito? Ele tem que ter a calma de um padre franciscano, mas ele tem que ter a expertise de um gerente de projeto para saber para onde a conversa vai, como ela vai. E se ela não estiver indo para o lado que ele quer, que é achar alternativas, ele tem que trazer de forma habilidosa para esse momento. Por quê? Porque é preciso ter uma saída digna. Lembra que eu falei para você? Quem está nesse momento não está confortável, pode ter inúmeros outros problemas e é parte da sua equipe. Você quer que eles estejam bem. Uma saída digna para isso é importante. O que a gente está falando de gerar opções, a gente já conversou bastante sobre isso. Desenvolver opções também, opções para resolver o problema. Mas tem um item interessante que vai muito além do que estabelecer acordo de benefício, que eu vou até escrever aqui, que também é outra coisa fundamental para você. Acompanhamento. Imagina que você
estabeleceu com as duas pessoas envolvidas, as ações, gerou um plano de ação. Imagina que você tem um plano de ação aqui, com data, com descrição do que vai ser feito. Se você deixar isso para lá, você não vai saber se deu efeito ou não. A ideia é que você estabeleça, além das ações que serão feitas, um momento de revisão. E nesse momento de revisão, tanto da criação das ações quanto de revisão, eu tenho que tratar com o líder, que é você, mais os envolvidos. Por que isso? Porque isso passa credibilidade. Credibilidade que você como líder se importa com o que está acontecendo, você como líder não vai aceitar desvios de comportamento, você como líder monitore e controla o que está acontecendo junto com a sua equipe e você como líder está preocupado no desenvolvimento da sua equipe.